Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live. Estamos ao vivo para mais uma live. Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live, certo? Então, na primeira live falamos sobre dor lombar, né? Na segunda live falamos sobre dor crônica com um colega lá de São Paulo, tá muito boa. Ambas as lives que a gente fez, tanto na semana retrasada como na semana passada, estão muito boas. Eu subi lá no YouTube também, quem tiver interesse de ir lá e acompanhar. Mas hoje o assunto é dor cervical, certo? O segredo da recuperação. Então hoje a gente vai estar falando sobre dor cervical, tá? Dor no pescoço, que é um quadro, que é uma condição que se apresenta muito no consultório pra gente, né? Acredito que dor lombar e dor cervical sejam as duas condições mais prevalentes na nossa prática clínica aqui. Então hoje a gente vai estar dando muito conteúdo sobre esse assunto aqui para vocês, beleza? Escolhi fazer meio-dia também essa live porque a gente vai atender até tarde, então vamos fazer meio-dia hoje. Quem estiver almoçando vai ser interessante acompanhar. Então vamos lá, pessoal. Iniciando a live aqui, a gente vai falar sobre as apresentações que o paciente com dor cervical chega pra gente, tá? Então a dor cervical ela pode se apresentar diversas maneiras, tá? Então não é só aquela dor no pescoço. Uma dor cervical, essa condição pode se apresentar como uma dor no pescoço que irradia para ombros, tá? Ou irradia para a escápula também. Essa dor pode irradiar para a cabeça, tá? Principalmente aquelas dores unilaterais de cabeça. Tem muita associação com dor cervical. Deu alerta do Instagram, mas voltou. Então, como eu estava falando, existem várias apresentações clínicas dessa condição, tá? Então, aquela dor de cabeça unilateral é muito comum de ser uma dor de cabeça de origem cervicogênica, que a gente chama. Então, a cervical está influenciando na dor de cabeça, tá? Dor que corre lá para a escápula, corre para os ombros, corre para os trapézios, tudo tem envolvimento da coluna cervical. Então, por que isso acontece, pessoal? Quem me acompanha aqui já sabe que eu sempre uso a minha coluna aqui para dar exemplo. Então, aqui da coluna cervical, esses nervinhos aqui, eles vão irradiar tanto para membros superiores, como para a cabeça, como para o peito. Eu já tive pacientes com dores no peito que tinham bloqueios na coluna cervical, e quando a gente tratou cervical, melhorou dores no peito. Então isso pode acontecer também. A cervical ela vai irradiar para várias regiões do seu corpo, tá? Então é comum os pacientes chegarem não somente com dor no pescoço, mas também com essas irradiações, tá bem? E aí a gente vai dar seguimento aqui para saber se essa dor é específica, devido a algum problema específico, ou se essa dor é inespecífica, tá bem? Então, como a gente sabe, já está bem evidenciado isso, dores na coluna, a sua grande maioria é de causa inespecífica. Como assim causa inespecífica? A gente não pode apontar um único problema como causa das dores de coluna, tá? Tanto para cervical, torácica ou lombar. A gente sempre vai ter causas, a gente precisa falar em causas, nunca é uma coisa isolada somente, tá bem? E o que os pacientes sempre vão achar que é o problema, tá? Muitos pacientes acreditam que é travesseiro, pacientes acham que é cadeira, que é a postura, que é eu fico no celular muito tempo com a coluna curvada, né? Então é a postura, é o travesseiro, é o colchão, é a cadeira. E muitos pacientes acreditam também que são aquelas alterações dos exames de imagem
que estão causando a dor deles, né? Então essa é uma questão que a gente fala bastante aqui no Instagram, né? A gente já tem bastante evidências que mostram que essas alterações a gente não pode apontar como causa de dor, tá bem? Então, bico de papagaio, degeneração, artrose, abaulamento, os pacientes sempre chegam aqui com aquela sacolinha de exames acreditando que o problema deles está naquela sacola ali, né? E a gente sabe que não funciona dessa maneira, né? As dores são inespecíficas, então a gente tem que avaliar todo o contexto que o paciente se encontra, né? Então, temos também as dores específicas, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Da radiculopatia, a gente vai detalhar bastante essa condição, porque é uma condição específica de dor cervical irradiada para o braço, tá? Irradiada às vezes até a mão do paciente, e a gente vai falar bastante, beleza? E aí... beleza? Então... é comum também os pacientes chegarem com crenças, tá? Que a postura está causando a dor, que o travesseiro está causando a dor, como eu falei. E a gente precisa também desmistificar essas crenças pouco a pouco, né? Às vezes o paciente que chega para a gente já procurou emergência, né? Já procurou outros profissionais, que às vezes os próprios colegas põem certas crenças nos pacientes, que aí fica mais difícil o nosso trabalho, tá? De educar um paciente que chega com uma crença, porque uma crença, uma vez estabelecida no paciente, só tem o objetivo de se perpetuar com ele. Então, tudo que ele faz, ele vai pontuando, não, é por causa disso mesmo. Não, eu fiz uma força, fiquei pior, é por causa da degeneração, é por causa do abaulamento. E aí a gente faz sempre uma analogia com os pacientes, né? Porque o paciente com dor cervical, normalmente, ele tem... essa dor, ela não é constante, ela é intermitente, tem altos e baixos nessa dor. E a gente costuma fazer uma analogia com os pacientes. Quando você está sem dor, por exemplo, você passa 2 semanas, 1 mês, sem dor nenhuma, o que você acha que aconteceu com essa alteração, com esse bico de papagaio, com essa artrose, com essa degeneração? Simplesmente essa degeneração sumiu da coluna? Não, né, pessoal? Então, será realmente que essas alterações que estão causando a sua dor? Ou são outros fatores na sua vida que estão perpetuando a dor? Então é importante olhar sempre para esses fatores, né? Muitas vezes os pacientes buscam na internet também, né, causas, né, diagnósticos, e vão entrando naquele ciclo de medo, evitação, ansiedade, preocupação, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e vão entrando num ciclo interminável, né? Então essa provocação que a gente costuma fazer com os pacientes sobre os exames de imagem, né? Então é importante a gente repensar, né? Como essa alteração, né, do exame de imagem vai sumir e você vai passar sem dor e depois ela vai voltar. É estranho, né? Não bate. E as evidências também apoiam isso, né? Os exames de imagem não são a causa da sua dor. É bom deixar isso bem claro, porque eu acredito que é a crença maior dos pacientes com dores na coluna em geral, né? Eles acreditam que essas alterações são a causa da dor. Vamos dar seguimento aqui. Então, pessoal, a gente também sabe que essas pessoas que a gente não pode também botar a culpa no paciente, né? Porque o paciente é leigo, né? Então, a gente tem que olhar para o paciente como uma vítima, digamos assim, né? De todo um sistema que realmente, né, ainda tem essa crença, né? A gente tem estudos científicos que apontam que os estudos que saem lá em cima demoram cerca de 9 anos para serem implementados aqui no Brasil, né? Então, profissionais ainda passam muito isso para os pacientes e acabam, né, fazendo um destrabalho
para esse paciente que sofre com dor, né? Então o paciente não tem da onde tirar informações confiáveis muitas vezes, infelizmente, né? Então, para cada um profissional que fale isso, né, sobre os exames de imagem, a gente tem 10, 20 falando ao contrário, infelizmente, né? Então, vamos falar sobre alguns erros, tá? Que os pacientes costumam acometer, que tem dores na coluna cervical, tá? Então, a pessoa com dor na coluna cervical, ela costuma acometer alguns erros, tá? Um dos erros comuns é o paciente começar a evitar de se movimentar, tá bem? Então, o paciente começa a ter aquela dor, começa a ter medo e começa a evitar movimentos, evitar exercícios. E quando se evita de frequentar certos movimentos, a gente vai criando rigidez na coluna, né? Então, antes que era uma rigidez pequena, por o paciente tá com medo, né? Tá evitando de se movimentar, essa rigidez vai aumentando, vai perpetuando com o paciente e deixando o paciente cada vez pior, cada vez num ciclo maior de dor e incapacidade. Outro erro comum é o paciente acreditar que a coluna é frágil. Esse é um erro muito comum. O pescoço é uma região que as pessoas têm muito medo. Então a pessoa acha que o pescoço é frágil, né? E isso não é verdade. Não é porque você está com dor que o pescoço é frágil, que o pescoço não é capaz de lidar com as cargas do dia a dia. É justamente porque você tem dor que você precisa se movimentar, que você precisa enfrentar essa dor com o movimento. Então é muito importante procurar um profissional que te encoraje e não te ponha mais medo, né? Então, a gente sabe que mais de 95% das condições de dores na coluna não são graves. Então, não tem por que a gente criar grande medo em relação a uma dor, a uma crise de dor. E, né, muitas vezes o paciente tem uma dor crônica, mas essa dor crônica já foi aguda. Então, ela se tornou crônica por vários fatores, né? Então, precisamos desmistificar que a nossa coluna é frágil, porque ela é uma das estruturas mais fortes, mais robustas e que mais aguenta a carga do nosso corpo, né? Não é à toa que ela protege a medula. Então a gente tem que confiar mais na nossa coluna e se expor a movimento mesmo, né? O impacto não é prejudicial, a gente tem estudos que mostram que o impacto faz bem para os nossos discos, né? Hidrata os discos, né? Cria resistência para esses discos, então exercícios de corrida mesmo é muito bom para a nossa coluna. Eu sou um praticante, né? E adoro, né? Me sinto muito bem correndo e raramente eu vejo um paciente que corre falando que tem dor nas costas, tá bem? Então vamos dar seguimento aqui, deixando claro que esse medo vai atrapalhar na sua melhora, tá? E quando você está mais corajoso, você toma uma atitude encorajadora do seu problema, a sua melhora é muito mais rápida. A gente tem certas tabelas, né, de dor aguda, e para o paciente, quando o paciente tem uma melhora mais rápida, a gente vê que essa tabela sempre corre para o lado que o paciente começa a se encorajar mais. O paciente, quando tem um encorajamento do problema, o paciente tende a melhorar muito mais rápido. Quando o paciente vai para o lado do medo, da evitação, o paciente vai entrando num ciclo de medo, dor, incapacidade, e aí vai indo para o lado da dor crônica, né, que a gente já falou aqui, que toda dor crônica já foi aguda um dia, né? Estou com sede aqui, que eu estou falando muito. Se tiverem perguntas, por favor, deixem aqui, que a gente vai estar respondendo, tá bem? Pessoal, a gente também, né, a gente está falando sobre erros, a gente vai falar muito sobre isso, né? Outro erro comum, né, infelizmente, que é o que eu falo, os pacientes são as vítimas, e de fato são, é quando o paciente começa a escutar amigos, familiares dizendo: não, eu já tive isso é assim, isso é assado, a sua dor nunca vai, o seu pescoço nunca vai voltar a ser o que era antes, você está fazendo muita força na academia, não pode caminhar, não pode correr, tu tá louco, tu já tem um problema no pescoço, não é assim? Aí o paciente fica com aumenta mais ainda o medo, né? E pessoal,
como a gente sabe sobre dor, né, já está bem evidenciado isso, que dor é uma experiência individual, né, sempre influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Se essa dor é uma experiência individual, por que a gente vai dar ouvido para pessoas que não estão experienciando o que a gente está? Então, se você tem dor no pescoço e você está escutando um familiar, essas atrocidades que o pessoal costuma a comentar com a pessoa que está com dor, por que você está dando ouvido para ele e não está indo procurar um profissional? Você está ficando com medo e não está indo num profissional para te educar sobre dor, para te mostrar que a sua experiência, que a sua dor é só você quem sabe, é só você que sente. Então, se você tem essa dor, ninguém vai saber como é sentir essa dor que você está sentindo. Por quê? Porque a dor é uma experiência individual, já está bem evidenciado isso. Então, ninguém sente o que você sente. Isso tem que ficar claro para que você não saia dando ouvidos a orientações de pessoas que não estão passando pelo que você está passando e não entendem, né? Então, ninguém vai saber o que você está passando, mas pessoas que são leigas no assunto, nunca estudaram, né? Essas dicas na internet, eu sempre gosto de frisar aqui, que às vezes podem piorar o caso dos pacientes, né? Dando seguimento aqui para mais erros que os pacientes costumam cometer. Então a gente falou, né, que o paciente muitas vezes não procura um profissional e dá ouvidos para esses familiares e amigos, mas às vezes o paciente procura o profissional. Aí o paciente faz massagem. Massagem é muito comum em pacientes com dor cervical, tá? E massagem não é tratamento para dor cervical, tá? Então a massagem dá um alívio momentâneo ali, mas a gente procura tratamento para dor, né? Então a massagem vai dar um alívio. Por quê? Porque a musculatura entra em tensão e a massagem vai ajudar a fazer um relaxamento. Só que essa dor vai voltar, porque o problema maior é articular. E aí essa articulação se movimentando rígida vai tensionar a musculatura novamente. Então por isso que o paciente vai na massagem, passa bem uns dias e volta sempre as mesmas dores. Então, aí o paciente vai para o massoterapeuta. O paciente vai para o quiropraxista, que fala que é uma perna mais curta que a outra. O paciente vai no médico, que fala que é inflamação. O paciente vai no osteopata, que fala que é problema visceral. O paciente vai na fisioterapia convencional, que trabalha só com terapias passivas. Vai no microfisioterapeuta, né? E aí vai criando um overdiagnose. O que é um overdiagnose? É o excesso de diagnóstico. O paciente empilha diagnóstico. O teu problema é perna curta, o teu problema é inflamação, o teu problema é tensão muscular, o teu problema é isso, o teu problema é aquilo. Então o paciente sempre está procurando uma pílula mágica. O paciente sempre procura o imediatismo, a melhora da dor, como se fosse um passe de mágica, né? E não é assim que funciona, pessoal. Nas dores crônicas a gente precisa entrar em um tratamento para realmente ter sucesso nesse tipo de problema, tá bem? Então, dor crônica, sempre a gente precisa estar inserido e participar ativamente, não só deitar na maca e receber as técnicas passivas lá que os pacientes realmente adoram, né? Pode fazer parte, né, do tratamento, mas não é o que vai realmente controlar a dor do paciente de uma forma duradoura, né, e de uma forma que tem um sucesso mesmo no controle, tá? Então o imediatismo prejudica muito o paciente, né? E falando sobre alguns outros erros comuns, um bem comum em pacientes com dor cervical é o paciente ficar se palpando, tá? Então o paciente está lá trabalhando e o paciente começa a se palpar, o paciente se aperta muito, o paciente gira o pescoço para um lado, inclina para o outro e vai ficando dando atenção excessiva para a dor dele. Isso a gente chama de hipervigilância. Às vezes o paciente nem mesmo ele está com dor naquele momento, mas ele já está tão habituado a estar trabalhando, estudando e puxando o pescoço, se apertando, que quando ele tem esse comportamento, o cérebro dele entende, o sistema nervoso entende que alguma coisa realmente está errada lá e começa a mandar estímulos dolorosos. Então, esses comportamentos, às vezes a gente tem que trabalhar no paciente para o paciente começar a ser hipervigilante
para evitar de realizar. Então tem pacientes que ficam se estralando, ficam se apertando, quando eu aperto passa um pouquinho a dor, mas isso a longo prazo não é o ideal que o paciente fique fazendo, né? A dor passa, mas vai voltar, né? Sempre volta, o paciente pressiona, passa uns minutinhos e a dor volta de novo, né? Outro erro comum é o paciente ficar se alongando. Então, quando tem uma dor cervical, quando o paciente tem uma dor cervical, estruturas ali estão estressadas. E quando o paciente faz o alongamento, fica mantendo o alongamento, a tendência não é gerar alívio esse alongamento, a tendência é agarrar mais ainda. Então o paciente acaba piorando. Já tive pacientes que após alongamentos excessivos pioraram, principalmente aquele paciente que tem dores irradiadas, tá bem? Então o nervinho, o nervo que sai lá da coluna, ele não gosta de alongamento. Então quando alonga, pode piorar sensivelmente esses pacientes, né? Não só os que têm radiação, mas também aquela dor localizada, às vezes o paciente alonga e piora, é um outro erro comum. E aquele erro também clássico, né, do paciente que muda travesseiro, muda colchão, muda cadeira, arruma o note numa altura ali. A ergonomia no trabalho é importante, sim, tá bem? Ter um travesseiro confortável também é importante, mas a gente sabe que travesseiro, colchão, cadeira vão ser muito individual de cada indivíduo. Então, tem pessoas que vão gostar de uma cadeira de um jeito, vão ter outros que vão gostar de travesseiros altos, travesseiros baixos, colchão duro, colchão mole. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá bem? Então isso não é causa de dor, travesseiro, colchão, cadeira não é causa de dor, tá? A gente tem outras associações bem mais relevantes do que travesseiro, colchão e cadeira, tá bem? Então o fato de você trabalhar mais de 4 horas sentado, isso é um fator de risco, tá bem? Mas aí a gente sabe, a gente tem um conhecimento que isso não é muito pela postura, isso não é pela postura. Isso é por você se manter na mesma posição por um tempo prolongado. Então a gente também entra com estratégias que o paciente precisa, né, fazer a cada 60 minutos, a cada 90 minutos o paciente precisa se levantar, precisa tomar uma água, tomar um café. São estratégias efetivas, porque a gente quebra esse ciclo que o paciente se mantém sempre na mesma posição, né? Então, mais de 4 horas sentado é fator de risco, né? Tem um estudo muito grande, com mais de 17 mil trabalhadores, que aponta alguns fatores de risco para desenvolver dor cervical. E um deles é trabalhar mais de 4 horas digitando. Outro deles, infelizmente, é ser mulher. Eles fizeram essa associação. A gente tem mais de 3 pessoas na família, então você morar com mais de 3 pessoas seria um fator de risco, trabalhar 4 horas sentado, e também a gente ter uma percepção de alto esforço dado para baixa recompensa recebida, também é um fator de risco para desenvolver dor cervical. Então a gente vê aqui muitas associações que são psicológicas, emocionais, sociais e não mecânicas, né? Também mecânicas a gente tem só trabalhar mais de 4 horas, né, sentado na mesma posição, certo? Então vamos dar seguimento. Falamos de massagem, falamos de bastante coisas, dores inespecíficas, e agora a gente vai entrar no que eu falei no começo da live sobre as radiculopatias, né, que são as dores cervicais específicas, né? Então, o que seria uma radiculopatia? Seria uma hérnia de disco verdadeira, tá? Então, o nervo, a raiz nervosa está sendo aprisionada, gerando sintomas no paciente. E esses sintomas, a gente vai clarear um pouco sobre esses sinais e sintomas que o paciente com uma radiculopatia apresenta, né, na clínica. É quando o paciente tem uma dor que irradia para o membro superior, tá abaixo do cotovelo. Essa dor lá no braço é mais forte do que a dor no pescoço. O paciente pode ter dormência, pode ter formigamento, choque. O paciente
tem esses sintomas muito prevalente quando tem um aprisionamento neural. O paciente também tem uma tensão neural positiva. É um teste que a gente faz na clínica, que o paciente ergue o braço lá atrás. O paciente fica impossibilitado de erguer o braço. O paciente também pode ter perda de força. O paciente vai agarrar alguma coisa e tem um choque, ele tem que largar imediatamente. São alguns sinais que são sinais, né, e testes que a gente faz, que a gente vai anotando ali para no final fechar um diagnóstico, né? Porque esse diagnóstico é muito incapacitante para o paciente, tá? Então o paciente também não consegue rodar o pescoço para o lado que a dor corre. Quando ele vai rodar, a dor já corre muito forte, muito intensa, então ele fica incapacitado de rodar. Outro teste que a gente faz na clínica é de tração. A gente traciona a cabeça do paciente, o paciente tem alívio dos sintomas. Então a gente marca lá também. E quando a gente faz o Spurling test, que a gente vai para trás do paciente e pressiona a cabeça do paciente, os sintomas do paciente é reproduzido. Então a gente vai fechando o diagnóstico de radiculopatia cervical, que é um diagnóstico específico, também um diagnóstico que a gente tem estudos que mostram que o prognóstico desse problema varia de 24 meses a 36 meses. Então aí é um problema que vai perdurar por mais tempo, né? E aí a gente entra no assunto de faço cirurgia ou não faço, né? Porque esses pacientes é muito intensa a dor, né? Eles estão apavorados e realmente o paciente com esse quadro pode evoluir para cirurgia, porém a primeira opção de tratamento não é cirurgia. Então a primeira opção seria o tratamento conservador. O paciente precisa ir na fisioterapia e ficar de 6 a 12 semanas. Se na sexta semana, né, eu pelo menos profissional, na sexta semana a gente não tem resultado com esse paciente, já encaminhamos, tá bem? Mas é de 6 a 12 semanas tratando conservador, o paciente não tem uma melhora, aí o paciente evolui para procedimentos invasivos, tá? E antes da cirurgia a gente tem os bloqueios, tá? Que geram também benefícios para esses pacientes. Então antes da cirurgia uma opção ainda é bloqueio. Também esses bloqueios, eu acho que são de 1 a 3 bloqueios dentro de 16 dias, mais fisioterapia. E aí se o paciente não responde, aí ele é um candidato a um procedimento cirúrgico, tá bem? Que é a minoria esmagadora dos casos, tá, pessoal? Isso é bem raro na prática clínica, tá? Então também os sintomas neurológicos do paciente, uma perda progressiva neurológica, o paciente está perdendo força, está tendo alteração de sensibilidade, está tendo sintomas neurológicos agravando dia após dia, também ele não apresenta um prognóstico positivo e pode evoluir a procedimentos invasivos, como a gente explicou aqui, tá bem? Mas sempre, ó, se eu tivesse assim, né, um conselho para dar para um familiar, eu de olho fechado esgotaria todas as possibilidades de um tratamento conservador para só depois, né, orientar que o paciente procure tratamentos invasivos. E tem uma coisa, pessoal, que a gente precisa falar também, que a gente precisa respeitar muito, né? Como profissional fisioterapeuta, a gente sempre vai puxar para o lado conservador, né? E os estudos mostram também para a gente, né, que o conservador sempre é a melhor opção, mas a gente precisa também respeitar a preferência do paciente. Então, às vezes o paciente pode estar com muita dor, muita incapacidade e ele decidir pela cirurgia. Então, a gente precisa respeitar a decisão do paciente, né? Desde que ele esteja ciente de todos os riscos que um procedimento cirúrgico tem e mesmo assim decidir operar, a gente precisa respeitar, né? É o paciente, como a gente falou, é uma experiência individual a dor. Então só ele sabe o que está sentindo, só ele está experienciando aquilo. Então pode ser que ele, né, opte pela cirurgia. A gente precisa também respeitar a preferência do paciente, né? Porque não é a gente que está sofrendo com as dores. Então a gente falou de todos os sinais, né, neurológicos, né? A dor também desse tipo que a gente falou agora da radiculopatia, ela segue um trajeto neural muitas vezes, tá? Então ela vai seguir esse trajeto neural
porque vai ser um segmento ali específico da coluna cervical que está sendo aprisionado, uma raiz nervosa específica ali, ok? Essa dor pode ir para a escápula também, muitas vezes corre para a escápula e corre para cá junto, mas é isso aí, falamos sobre a maioria ali dos sinais e sintomas. Então esse paciente precisa ser avaliado, né, imediatamente e começar um processo quanto antes de tratamento, ok? Então vamos lá, já falamos bastante também do prognóstico, piora progressiva dos sintomas neurológicos, é um candidato, preferência do paciente. Bom, então agora a gente vai falar como a fisioterapia ajuda pacientes com dor cervical, tá? Então esse é o principal objetivo da live, né? Mostrar para vocês que o tratamento da fisioterapia é o mais indicado, é o mais efetivo para pacientes com dores cervicais, tá bem? Então, a cervical é comum, o paciente que tem dor cervical, o paciente chegar com movimentos duros, movimentos rígidos, movimentos dolorosos. A coluna cervical tem 8 movimentos a serem realizados. Extensão, que é o pescoço indo para cima, flexão, pescoço indo para baixo, rotação esquerda, rotação direita, inclinação esquerda, inclinação direita, protrusão e retração, tá? Comumente, o paciente que tem dor cervical, ele tem movimentos rígidos, ou seja, o paciente roda muito bem para um lado, quando vai rodar para o outro é travado. Ou o paciente roda muito bem, mas no final ele tem dor, então tem rigidez. E o nosso papel como fisioterapeuta, né, profissional do movimento, é melhorar essa rigidez, tá? Então, além da gente educar o paciente, né, sobre todas as influências que a dor tem, né? Então a gente hoje não falou muito do estilo de vida, né? Porque a gente falou muito do estilo de vida na dor lombar crônica. Então, para não ser repetitivo, eu não quis abordar tanto esse tema que é importantíssimo em pacientes com dor cervical crônica, tá bem? Então volta lá na minha live sobre dor lombar, que eu falei muito sobre estilo de vida, que também serve para todo tipo de dor crônica, certo? Então, o nosso papel como fisioterapeuta é eliminar essa rigidez. E a gente tem algumas tarefas, algumas maneiras de fazer isso, tá? A que eu mais gosto, a que eu mais utilizo é movimentos específicos, tá? Ou posições mantidas. Por quê, pessoal? Porque movimentos específicos o próprio paciente realiza. Então, isso dá autonomia no tratamento. O paciente pode me ver com menos frequência, a gente pode acompanhar o paciente por mais tempo e isso vai gerar autonomia para o paciente controlar o seu problema de forma ativa mesmo. Então, muitos pacientes que eu tenho com dor cervical, eles mesmo, quando tem alguma dorzinha, que aquela dorzinha pode retornar, ele já sabe o que fazer para essa dor não intensificar. Então, isso eu acho muito válido, porque a gente ensina mesmo o paciente o que ele precisa fazer para a dor não voltar, para não ter uma nova crise, para não se travar novamente. Então, além da gente utilizar técnicas de abordagens com movimento ativo, a gente também tem a terapia manual, que é a nossa forte aliada no tratamento, né? Então, a gente tem mobilizações articulares, a gente tem as manipulações e outros tipos de abordagens que são passivos, que a gente utiliza só quando as abordagens ativas não geram aquele resultado que a gente espera. Aí a gente às vezes precisa modular a dor do paciente. Então, tudo vai depender da apresentação clínica que o paciente apresentar, né? O quadro que ele apresentar de dor. Isso vai variar a nossa tomada de decisão, as nossas abordagens terapêuticas. Beleza, pessoal? Então, acredito que a gente tenha falado tudo que eu queria falar a gente já falou, tá? Então, esses movimentos que a gente proporciona para os pacientes, eles são movimentos que eles vão descomprimir a coluna do paciente, né? Entre aspas, e vai encorajar o paciente também a tratar de uma forma ativa, com movimento, não evitando e entrando naquele ciclo que a gente falou bastante nessa live. Beleza, pessoal? Finalizando aqui, vejo que não tem
Nenhuma dúvida aqui? Um comentário, ótimo. Beleza, então vamos finalizando por aqui. Agradeço a todos que participaram e até mais.